Algo metálico está vazando. Espaço, e não é da Terra. Como o objeto conhecido como fatias do Atlas III em todo o sistema solar em mais de 130 milhas por hora. Os astrônomos detectaram algo que instantaneamente superou as expectativas. Este não era apenas mais um viajante congelado de uma estrela distante. Este era um visitante, vazando quase 4,5 quilos de níquel puro a cada segundo. Não é uma mistura aleatória de detritos cósmicos, não uma mistura de ferro e poeira, mas níquel refinado separado e isolado de uma forma que a natureza normalmente não faz isso. O que é ainda mais, o que falta é arrepios. Ferro, irmão cósmico do níquel forjado, juntos nos corações nucleares dos moribundos, estrelas, estava praticamente ausente. A composição era tão artificial, tão refinada, que os cientistas começaram a sussurrar o impensável que isso não seja um cometa ou asteroide. Pode até nem ser. Seja natural. E então vieram os sinais. Nas profundezas dos dados, em diferentes áreas, observatórios e sensores espaciais, pulsações fracas, mas deliberadas, começaram a aparecer padrões que não se alinhavam com emissões de rádio naturais ou cósmicas, radiação de fundo, mas com estrutura intencional. O mundo de... A ciência passou da admiração à confusão e da confusão ao medo, porque se III Atlas não é uma rocha, então o que é? Isto? Quando os pesquisadores avistaram III pela primeira vez, Atlas de um telescópio topográfico chileno em 1º de julho de 2025 já estava em movimento. Velocidade estonteante. À primeira vista, parecia um convidado raro, mas bem-vindo um objeto interestelar. Apenas o terceiro de sempre, detectado em nosso sistema solar. Mas a celebração rapidamente se transformou em preocupação. Quando a análise espectral a partir do próprio, um grande telescópio começou a enviar dados. A coma que envolve o objeto, que um tênue halo de gás e partículas não era, feito do vapor de água, gelo ou outros componentes comuns, compostos de carbono. Estava vazando puro, níquel. Em termos cósmicos, o níquel não é raro, mas níquel puro, sem ferro. É como encontrar uma barra de ouro no meio do oceano, no meio de uma mina de carvão. Simplesmente não funciona. Acontecem naturalmente na Terra, separando. A obtenção de níquel a partir do ferro requer intensa intensidade, processos industriais, fundição, química, separação e muita energia. É uma tecnologia, não é coincidência. O fato que esse objeto estava fazendo isso no espaço e numa escala nunca antes observada. Alarmes desligados. Um astrofísico de Harvard. Deixei bem claro, isso não é uma pedra. Projetado. E assim, de repente, narrativa em torno do Atlas de III, transformado a partir da curiosidade científica, em potencial contato. Estudos posteriores aprofundaram o mistério. James Webb, com seu infravermelho incomparável. A precisão, analisou as emissões de 3 Atlas e fizeram um impressionante descoberta. Não apenas o objeto, liberando níquel metálico, mas também tinha a maior proporção de dióxido de carbono na água. Proporção já observada em qualquer cometa, 8 partes de CO2 para uma parte de água. Em referência, os cometas em nosso sistema solar. Os níveis de CO2 em sistemas normalmente ficam em torno de 4%. Este era um objeto construído inteiramente de metal, diferentes materiais. A composição não era apenas estranho, era incompatível com qualquer processo de formação conhecido em nosso sistema solar. Se viesse de um lugar distante, estrela deveria ter traços de familiaridade, elementos, padrões e equilíbrios. Mas 3 e a Atlas não obedeceram a nenhuma dessas regras. Era único, alienígena e deliberado. Parecia mais uma carga útil do que um corpo natural. Uma cápsula carregando materiais com um propósito. Mas a pergunta ecoava cada vez mais alto a cada dia. O quê? Propósito? Se sua maquiagem causou estranheza, a trajetória causou arrepios. Objetos interestelares geralmente não desempenham um papel. Está tudo bem com o alinhamento dos nossos planetas. Chegar em curvas imprevisíveis, passando rapidamente pelo sistema, sem ser tocado e despreocupado. Mas III
Atlas parecia estar fazendo o oposto. Passou perto. Vênus, depois Marte, depois Júpiter, tudo em uma sequência de sobrevoo única. Portanto, estatisticamente, improvável. Calcularam os cientistas. Probabilidade de 5%. Para piorar a situação, sua órbita não era simplesmente incomum, era retrógrado. Em vez disso, de se mover com o fluxo planetário, órbitas, viajou contra a corrente. Como um carro indo na contramão, rua de sentido único lentamente, como se estivesse observando, como se estivesse planejando. E seu periélio, o ponto onde estaria mais próximo do Sol, ocorreu atrás do Sol, protegido dos nossos melhores instrumentos, como se alguém ou algo assim não queria que assistíssemos. Durante sua fase mais ativa, cada um essas escolhas, os sobrevoos, trajetória, o movimento retrógrado seria impossível de explicar se isso fosse um objeto natural. Mas se foi projetado, de repente, tudo fez sentido. À medida que Tree Atlas se aventurava mais profundamente no sistema, sinais começaram a aparecer. Não mensagens de áudio ou luzes visíveis, mas assinaturas metálicas incorporadas no proporções de suas emissões. Algumas, os pesquisadores acreditam que isso pode ser uma forma. Comunicação que não se dá por meio de palavras ou sons, mas na composição. A ideia é tão antiga quanto antes, como o próprio SETI, que qualquer pessoa inteligente, a civilização pode incorporar uma mensagem não em som, mas em matemática e proporções químicas que qualquer cientificamente espécies alfabetizadas reconheceriam. A teoria propõe que o níquel para proporção de carbono, o ferro ausente e os níveis extremos de CO2 fazem parte de uma sequência codificada, um código Morse metálico, incorporado no próprio objeto. Estrutura. Talvez não seja uma mensagem pretendida para ser lida imediatamente, mas também para longo prazo. Transmissão, um sinal em forma física, uma que só seria notada por uma civilização capaz de avançado. Espectroscopia. Em outras palavras, a ideia de que isso poderia ser uma sonda Phonoman, um robô explorador autorreplicante ressurgiu com vigor renovado. Porque se o sinal for para ser interpretado, então o objeto não é um viajante, é um teste. Logo após a análise da trajetória, público, uma série de anomalias sutis foram relatadas por observatórios que monitoravam asteroides próximos, um aglomerado de objetos. No cinturão de asteroides começaram a aparecer mudanças mínimas, mas mensuráveis em seus caminhos, mudanças que não puderam ser explicadas por pressão da radiação solar, colisões ou qualquer interação gravitacional conhecida. O único denominador comum, cada um esses objetos haviam passado recentemente por aqui. Vários milhões de quilômetros do Atlas III. Trajetória. Isso indicava algo aterrorizante, gravitacional localizado, manipulação. Em outras palavras, 3. Atlas estava afetando o espaço ao seu redor, de maneiras que nenhum objeto natural deveria. Não se tratava apenas de interagir com o nosso sistema. Estava mudando. Cientistas da Agência Espacial Europeia chamou-lhe isso de sussurro gravitacional, um termo usado para descrever distorções gravitacionais. Tênues, são quase impossíveis de rastrear, a menos que você está procurando por eles. As implicações eram enormes. C3 Atlas pode alterar as órbitas de outros corpos celestes. Corpos de forma sutil e consistente. Pode ser que mapear a topologia gravitacional de nosso sistema solar, ou pior, sondando como seria fácil desestabilizá-lo. James Webb então apresentou outra peça do quebra-cabeça, e isso só piorou as coisas. Mais escuro. Usando o seu infravermelho médio, instrumento MIRI, o telescópio mediu não apenas o calor refletido do Sol na superfície de 3 Atlas, mas também emissões internas. Os resultados desafiaram todas as leis conhecidas de termodinâmica passiva. Em vez de esfriar à medida que se afastava o Sol, o núcleo de 3 Atlas cresceu mais quente. Esse padrão não fazia sentido, a menos que o objeto estivesse gerando calor internamente. Isso não era calor de desgaseificação, fricção ou radioatividade. Decadência era muito constante, muito uniforme e excessivamente controlado. Comportou-se como um reator, não uma rocha. Um calor estável. Assinatura pulsante em intervalos regulares.
As emissões formaram uma onda que, repetido a cada 51,2 minutos e então, o tempo caiu repentinamente para 17 minutos. Mais tarde, descobriu-se que essa mudança de ritmo coincidia precisamente com o intervalo entre os sussurros gravitacionais do objeto. Isso não foi coincidência, foi coordenação. Quando tudo parecia estar no limite do provável, uma detecção vinda da própria Lua mudou tudo. O orbitador de reconhecimento lunar, orbitando a Lua há mais de uma década, captou um estranho eco eletromagnético em seu lado oculto. Um sinal que espelhava as assinaturas de frequência metálicas emitidas pelo observatório 3i Atlas. Não se tratava apenas de uma transmissão distante. Era um reflexo, como se algo na superfície lunar ou abaixo dela estivesse ressoando na mesma frequência. Isso significava que ou o sinal do 3i Atlas havia alcançado e ativado algo na Lua, ou que algo já estava lá, aguardando uma resposta. De qualquer forma, introduziu uma ideia tão ousada que quase foi descartada. Esse objeto Atlas não está sozinho, e nossa própria Lua pode fazer parte de sua rota planejada. Se a Lua estava posicionada ou preparada para contato há muito tempo, então esse objeto pode estar vindo não para descobrir, mas para se reconectar. Então, silêncio. Após semanas de emissões cada vez mais estruturadas, pulsos de frequência, ondas térmicas e perturbações gravitacionais, tudo parou. O objeto ficou silencioso. Sem mais pulsos, sem mais perda de níquel, sem mais flutuações de temperatura. A princípio, os cientistas acreditaram que se tratava de um erro do sensor. Mas quando vários observatórios confirmaram o mesmo fenômeno, silêncio total de emissão, o pânico se instalou. Não se tratava de um enfraquecimento gradual. Era um desligamento deliberado. Algo havia mudado. Alguns chegaram a especular que o objeto havia concluído uma transmissão ou entrado em modo furtivo. A sincronia foi perfeita demais. Aconteceu exatamente uma hora depois do eco da Lua ter sido registrado. Foi como se 3 Atlas tivessem enviado um sinal, recebido uma resposta e então desaparecido em hibernação estratégica. Isso não é o comportamento de um objeto. É o comportamento de uma inteligência. Com o prolongamento do silêncio, os pesquisadores voltaram-se para as emissões anteriores, aplicando ferramentas de análise de sinal mais modernas, baseadas em inteligência artificial, para reexaminar o que antes parecia ruído ambiente. O que descobriram abalou a comunidade da radioastronomia. Ocultas nos fluxos de sinal metálico anteriores, estavam microexplosões de alta frequência, quase imperceptíveis sem decomposição aprimorada. Mas, quando isolados e mapeados, revelaram um padrão de modulação recorrente. Não aleatório, não ambiental, mas algorítmico. Um fluxo binário embutido nas proporções químicas. Era como se a 3i Atlas estivesse transmitindo informações digitais usando emissões moleculares. Uma forma de comunicação tão avançada que apenas uma civilização capaz de espectroscopia molecular em tempo real poderia decodificá-la. Em outras palavras, nunca tentou se esconder. Estava falando numa linguagem que não éramos inteligentes o suficiente para perceber até agora. E a questão não era apenas o que a mensagem dizia, mas para quem ela era destinada. O choque aumentou ainda mais quando uma análise comparativa de rajadas de rádio de um objeto completamente diferente foi realizada. Uma rajada rápida de rádio no espaço profundo, catalogada como FRB 202011124A, revelou uma estrutura de modulação quase idêntica às micro-rajadas encontradas em 3 observatórios Atlas, com a diferença de que essa FRB vinha de uma galáxia a 400 milhões de anos-luz de distância. A implicação é que ou se trata de um protocolo de comunicação universal ou ambos os eventos estão interligados. E se estiverem interligados, então o 3-2 Atlas não é apenas um viajante isolado. Faz parte de algo muito maior, uma rede, um sistema ou até mesmo uma frota. Essa constatação gerou temores nas comunidades de defesa globais. Se esses objetos estão se comunicando através das galáxias usando assinaturas químicas, pulsos gravitacionais e ritmos térmicos,
Então não estamos apenas testemunhando uma anomalia. Estamos testemunhando uma operação. À medida que o pânico crescia nos corredores do poder, um último evento mergulhou a incredulidade em todos os ânimos. Durante uma tentativa de recalibrar os instrumentos ópticos da teia de aranha no Atlas de Three, astrônomos notaram um estranho efeito de lente gravitacional ao redor do objeto, não devido à sua massa, mas sim a um campo de interferência. Isso distorceu as estrelas de fundo de uma maneira semelhante à lente gravitacional. No entanto, o objeto não tinha massa suficiente para causar isso. Isso levou a uma hipótese inescapável. O Atlas de Three estava cercado por alguma forma de manipulação ou camuflagem de energia. Um campo ativo distorcia a luz ao seu redor. Não se tratava de uma relíquia à deriva, mas sim de uma estrutura camuflada, uma máquina projetada para se mover sem ser detectada até então. Pior ainda, o campo não era constante. Ele pulsava em intervalos que correspondiam às microexplosões encontradas anteriormente, como se a distorção por lente fosse parte do próprio sinal, ou talvez uma resposta à observação, pois, ao olhá-lo, ele nos observava de volta. Então chegou o momento que ninguém esperava. Uma falha coordenada dos sensores. Ao longo de 37 segundos, observatórios terrestres no Havaí, Chile, África do Sul, Austrália e até mesmo na Antártida relataram erros simultâneos de telemetria ao rastrear o Atlas de Três Olhos. Todos os instrumentos ficaram inoperantes exatamente pela mesma duração. Até mesmo satélites em órbita perderam brevemente os dados de linha de visão. Foi como se algo ou alguém tivesse desencadeado um eclipse global de sensores, cegando temporariamente todos os observadores do objeto. Mas eis a reviravolta. 37 segundos após o fim do apagão, uma sutil mudança na trajetória do Atlas de Três Olhos foi detectada. Ele havia mudado ligeiramente de curso, um desvio de apenas 8 graus. Insignificante para um movimento natural, mas aterrador se intencional. Porque, se foi intencional, então o Atlas de Três Olhos não apenas sabia que estávamos observando. Ele sabia como estávamos observando. E usou esse conhecimento para desaparecer, ajustar-se e mover-se, não aleatoriamente, mas com um propósito. Enquanto o apagão global dos sensores era publicamente descartado como uma mera coincidência cósmica, um denunciante anônimo, alegando ligações com a Agência Espacial Europeia, vazou uma comunicação interna datada de poucas horas após o incidente. O documento fazia referência a um pico de dados não autorizado, interceptado por satélites infravermelhos de uso militar, que momentaneamente captaram o que foi descrito como uma emissão térmica com simetria geométrica originada do objeto. A geometria descrita no relatório como um padrão radiativo hexagonal era artificial. A simetria nesse nível não existe na emissão de gases cósmicos. O que a tecnologia faz? O clarão durou 1 segundo. Tempo suficiente para ser registrado antes que o Atlas de Três Olhos retomasse seu silêncio. Esse evento térmico, combinado com as distorções de camuflagem anteriores, enviou uma mensagem inegável para aqueles com autorização. Algo está ativo e se escondendo à vista de todos. Simultaneamente, algo estranho começou a ocorrer na própria camada magnética protetora da Terra. Magnetômetros em órbita baixa da Terra registraram uma sutil flutuação nos cinturões de Van Allen, o escudo de radiação da Terra, exatamente no momento em que 3 satélites Atlas se alinharam com o plano orbital do nosso planeta. A mudança foi pequena, mas sincronizada com o exato momento em que 3 satélites Atlas passaram atrás do Sol e reapareceram dias depois. Os cientistas descreveram o fenômeno como um soluço magnetosférico, um fenômeno observado anteriormente apenas durante tempestades solares massivas. Mas não houve tempestades solares, nem erupções solares, nem explicação. Alguns suspeitam que não se tratava de uma coincidência externa, mas de um teste intencional, como se 3 satélites Atlas estivessem escaneando, emitindo sinais ou mapeando o campo magnético do nosso planeta em busca de vulnerabilidades. Outros sugeriram algo muito pior, que estivessem imitando nossa assinatura,
aprendendo a se camuflar, a se tornarem invisíveis dentro do nosso próprio sistema. Em 8 de agosto, sensores sísmicos no Oceano Índico detectaram uma vibração profunda de frequência ultrabaixa, que não se originou de movimentos tectônicos ou atividade marítima conhecida. O sinal não se comportou como um terremoto natural ou atividade vulcânica subaquática. Pulsava ritmicamente como uma onda de sonar, repetindo-se exatamente a cada 12 minutos. O que tornou isso assustador foi sua direcionalidade. A triangulação revelou que não se propagava para fora como vibrações normais. Estava concentrada para cima, como se estivesse mirando satélites ou algo em órbita. Os analistas apelidaram o evento de impacto silencioso, porque, embora tenha sacudido os instrumentos, não produziu ondas sonoras detectáveis pelos hidrofones. Era uma vibração intencional. Uma onda direcionada que possivelmente interagiu com sistemas espaciais. Nenhuma explicação natural se encaixava no perfil. Mas, se a 3 Atlas tivesse transmitido uma onda através dos oceanos da Terra para alcançar nosso anel orbital, isso sugeriria um nível de planejamento que destrói até mesmo nossas teorias mais ousadas. Finalmente, um Kubat comercial operado por uma startup aeroespacial privada em órbita baixa da Terra começou a apresentar estranhos defeitos. Sua temperatura interna caiu 40 graus abaixo do limite operacional em poucos minutos. Seu giroscópio girava erraticamente e, pior ainda, começou a transmitir um sinal para o qual nunca fora programado. A forma de onda, após análise, coincidiu com a assinatura de microexplosões encontrada anteriormente nas emissões do 3 e Atlas. O Kubat estava repetindo um sinal, não um que havia gravado, mas um que de alguma forma absorvera e começara a retransmitir. Isso significava que o 3 e Atlas não apenas alcançara a órbita da Terra com seu sinal, como também instalara um repetidor. Ele infectara ou alterara um satélite para amplificar sua mensagem. Não se tratava de um cometa. Era um nó, uma máquina, um mensageiro ou algo muito além disso. E agora ele havia usado nossa própria tecnologia para completar seu circuito. O que começou como uma estranha rocha interestelar, expelindo vapor metálico, se revelou algo muito além da ciência. Algo que nenhum observatório, nenhuma agência espacial, nenhum comando militar estava realmente preparado para enfrentar. 3 Atlas não é apenas um viajante de outra estrela. É um sistema, um transmissor, um espelho que reflete nossa ignorância. Cada sinal, cada emissão, cada distorção, sussurrou uma mensagem que escolhemos ignorar. Você nunca esteve sozinho. Sua órbita desafiou a física. Sua estrutura desafiou a química. Seu silêncio foi mais estrondoso do que qualquer explosão no espaço. E quando começou a disseminar seu sinal em nossos satélites, em nossos oceanos, em nossa própria magnetosfera, o medo se transformou de admiração cósmica em pavor existencial. Porque isto não é o início de uma conversa, é a ativação de uma. O Kubat que emitiu seu sinal não apresentou defeito. Foi um aperto de mãos, um teste, um gatilho, e nós o superamos. Portanto, agora nos resta uma única e impressionante verdade. O Atlas 3B. Ele não veio aqui para visitar. Veio porque já estivera aqui antes. Porque sabia para onde ir, porque sabia quem éramos. E agora que sua mensagem está em órbita, reverberando pelos fios invisíveis da camada magnética do nosso planeta, precisamos nos perguntar algo assustadoramente simples. O que acontece quando a resposta chegar? Se este vídeo te arrepiou ao menos metade do que os cientistas decifraram esse mistério, curta, inscreva-se e comente abaixo o que você acha que o 3 Atlas realmente é, porque seja lá o que for, ainda não terminou conosco.